Nesse vídeo eu vou te explicar o que eu fiz para aumentar 15 quilos de músculo nos últimos anos e o que eu fiz para poder ganhar 30 vezes mais dinheiro por mês do que eu ganho hoje. Vamos descer, tomar um café e a gente volta. Esse é um vídeo bem diferente dos outros vídeos que eu já gravei aqui, nesse desafio de 7 vídeos, tá? E ele tem que ser diferente porque eu preciso não só te dizer algo, eu preciso te mostrar algo, tá? E a gente vai tomar um café primeiro, esse vai servir como um pré-treinozinho ali para o meu segundo treino do dia. Não que eu treine todos os dias, 2 vezes eu vou falar sobre isso, tá? Então se você tem interesse em mudar sua saúde física radicalmente nos próximos meses, e se você tem interesse em ganhar muito mais dinheiro, esse vídeo é para você. Alguns dias eu vou dar 3 aulas ao vivo pela internet, você precisa se cadastrar para assistir essas 3 aulas ao vivo e gratuitas. Vai ter bastante conteúdo, coisas importantes vão acontecer lá. Então acessa metodocronos.com.br, coloca seu e-mail e se cadastra lá. É que muitas pessoas, elas subestimam o poder da instalação correta de hábitos nas suas vidas. Hábitos e rotinas poderosos mudam completamente a vida de uma pessoa. Sai do elevador falando, o pessoal fica olhando ali. Hábitos e rotinas mudam radicalmente a história de uma pessoa e o resultado de uma pessoa. E as pessoas negligenciam isso. Elas negligenciam o fato de... nem sabem quais são os hábitos que elas estão instalando, nem sabem quais são as rotinas que elas têm que instalar nas suas vidas para ter o resultado magnífico que elas podem ter nas suas vidas. Mas nem para pensar nisso. Esse vídeo é sobre isso. O pessoal tá na piscina aqui, ó. Vou tomar um café ali, vamos? Se você quer ser uma pessoa, pediu café já, tá? Se você quer ser uma pessoa que realmente atinge muito mais do que você atingia lá atrás, não estou nem falando de você atingir mais do que as outras pessoas, porque a vida não é essa competição contra outras pessoas. Se você é uma pessoa que quer realmente conquistar o que você mais quer, entender sobre produtividade é muito importante. E você precisa instalar um nível de mentalidade e de construção mental de entender que existe causa e efeito. O que você mais quer na sua vida, você precisa ter clareza em relação a quais são as rotinas, hábitos que vão fazer você chegar lá. Então, se eu quero, por exemplo, emagrecer, se eu quero, por exemplo, ler mais livros, se eu quero, por exemplo, ser uma pessoa que aumenta a massa muscular, se eu quero ser uma pessoa que constrói uma audiência na internet, se eu quero ser uma pessoa que tem um negócio que fatura milhões, não importa o que seja. Todas essas situações, todas essas grandes metas e objetivos, seguramente existem rotinas e hábitos que você precisa instalar. E o que acontece com a maior parte das pessoas é que elas não têm a menor ideia de quais são esses hábitos para poder atingir esses resultados. O que acontece com a maior parte das pessoas é que elas ficam ansiosas por grandes resultados, ou seja, ficam ansiosas no que elas vão atingir no médio e longo prazo e elas negligenciam o que elas podem fazer no curto prazo. E curto prazo tem a ver com rotinas e hábitos. Um exemplo disso. Muitas pessoas falam assim, Wendel, mas como que você consegue? Você tem uma audiência tão grande na internet, as pessoas te ouvem, as pessoas seguem, as pessoas... Sabe, como é que você consegue isso? Aí eu pergunto, quais são as rotinas que você acha que eu defini, que eu tenho que fazer para construir uma audiência como essa? As pessoas falam, Wendel, mas como é que você conseguiu mudar a sua proporção física e tudo mais? E eu pergunto, quais são as rotinas que eu venho seguindo nos últimos vários anos e as pessoas não sabem dessas rotinas. Isso mostra o que eu estou dizendo para vocês aqui. Se você não tem clareza em relação a qual é o resultado que você quer ter e quais são as rotinas, hábitos que te levam para isso, você simplesmente não sabe qual é o jogo que você tem que jogar. Chegou o pré-treino. Óbvio que eu não vou comer isso aqui todo de pão, talvez eu comer umas 3 ou 4 dessa aqui, um café duplo, esse aqui que vai me sustentar para o segundo treino do dia. A jornada de alguém que quer realmente atingir níveis superiores de resultado. E vamos pegar aqui o que eu prometi no começo do vídeo para vocês, que é essa mudança física e essa mudança de faturamento. Eu acredito que você tem que ter 2 tipos de rotinas ou criar 2 tipos de grupos de hábitos, tá? O primeiro grupo é o grupo de pesquisa e o grupo hábitos de pesquisa, tá? Rotinas de pesquisa e rotinas de execução. São esses 2 grupos que você precisa criar. Eu não sei o que você quer atingir, tá? Mas você vai precisar criar rotinas e hábitos em relação a essas 2 coisas, pesquisa e a parte de execução. Falar especificamente como é que foi para mim essa questão de mudança física. Começou pela pesquisa. Então, o que isso significa na prática? Eu tinha uma dificuldade muito grande de saber, por exemplo, o seguinte, será que o que eu preciso fazer? Quais são as questões mais cruciais que eu preciso implementar na minha vida para conseguir reduzir gordura e conseguir ganhar músculo, tá? Então eu pesquisei. Pesquisar significa o quê? Eu paguei consulta com médicos, eu vi centenas e centenas de vídeos de médicos na internet falando sobre o que realmente iria gerar resultado em relação à mudança física. Então eu fui fundo, eu vi vídeos, eu li artigos, eu conversei com pessoas. Pesquisa, pesquisa, pesquisa.
Então eu comecei a entender quais eram os meus grandes limitadores. Então deixa eu te dar um exemplo de limitadores. Eu descobri, por exemplo, que a minha testosterona normal ela é na casa de 200. E um homem que tivesse a testosterona normal, né, por fatores normais, ela deveria ter com a testosterona ali de 350 a 400. E isso era um problema para eu poder ganhar músculo. Jamais ia descobrir isso se eu não tivesse feito todas essas pesquisas, se eu não tivesse feito exames, esse tipo de coisa. Então eu descobri, por exemplo, então nas minhas pesquisas, eu fui descobrindo o que eu deveria comer, que tipo de treino eu deveria fazer, enfim. E aí entrou a parte de execução, que é quais são as rotinas que eu deveria implementar de execução. Então, pesquisa, horas de pesquisa todos os dias, horas não, vai lá, minutos de pesquisa todos os dias, e aí a execução. Execução que eu defino para mim hoje é, eu preciso treinar pelo menos 5 vezes por semana, no mínimo 5 vezes por semana, tá? Alguns dias que eu tô com energia muito alta, como hoje, que eu tô com um dia mais tranquilo como hoje, eu chego a fazer 2 treinos. Mas, Wendel, é por quê? Porque você tá você quer atingir isso? Não, é porque é prazeroso, eu adoro. Eu saí do nível de ser a pessoa que odiava academia para ser uma pessoa completamente viciada em academia. Grupo de hábitos, pesquisa, e o grupo de hábito, execução. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês, né, de como é que eu era, não sei se eu vou conseguir colocar, mas acho que vou colocar uma foto de como é que era meu físico antes e como é que ficou meu físico depois. Não, melhor que isso, eu vou fazer um post, né, no meu Instagram depois com essa foto, tá, para vocês entenderem. Mas não negligencie essa rotina, a rotina de você poder executar o que é mais importante para você, mas essa rotina tem que vir depois de uma rotina de pesquisa, porque tem muitas pessoas que estão com uma rotina de execução que não tem nenhuma lógica, porque não teve nenhum tipo de pesquisa antes baseado no que iria gerar resultado. Agora pode ser que esteja perguntando, Wendel, mas e como é que essa questão que você hoje consegue ganhar muito mais dinheiro do que você ganhava lá atrás? Foi exatamente a mesma coisa. Eu comecei a tirar tempo na minha agenda, perceba que eu estou te dizendo, tempo na minha agenda. Eu tive que bloquear tempo na minha agenda. Você não tem nenhuma agenda? Pelo amor de Deus, né? Veja o vídeo anterior que eu gravei aqui nesse desafio de 7 dias de vídeos aqui. Eu bloqueava tempo na minha agenda para pesquisar quais eram as formas de fazer o que eu queria fazer lá atrás, que era a minha paixão, que é o que eu faço até hoje, eu trabalho com educação, mas como fazer isso de uma forma que eu conseguisse ter mais escala, mais impacto, que eu conseguisse fazer isso ser um pouco mais rentável do que era lá atrás. Eu tirei tempo para pesquisar e depois eu tirei tempo para executar massivamente. Então perceba, rotinas e hábitos de pesquisa, rotinas e hábitos de execução. Tem pessoas que estão o tempo todo pesquisando e não implementam. E é isso, essa semente que você... A pesquisa é uma semente, né? A ação massiva é fazer germinar essa semente. Tem gente que está com um monte de sementes, estoques imensos de semente, mas não executam nada, então isso não vai gerar resultado para você. E eu descobri, por exemplo, as rotinas que eu precisei ter em relação ao meu negócio, em relação à minha carreira, e são rotinas que eu executo todo santo dia, inclusive finais de semana. São rotinas que me tomam alguns minutos por dia, algumas vezes 1 hora por dia, mas eu executo isso todos os dias, inclusive finais de semana. E foi esse um dos elementos cruciais que me fez conseguir construir uma audiência, conseguir ser posicionado como uma pessoa que consegue entregar resultado, uma pessoa que consegue ajudar as pessoas a ter uma mudança de mentalidade e acesso a ferramentas de desenvolvimento humano de alguma forma. Então, eu não negligenciei as rotinas que eu precisava fazer. Abrindo para você aqui, eu preciso produzir conteúdo todo santo dia. Todo santo dia eu preciso ter conteúdo aqui. Eu preciso fazer alinhamento com a minha equipe todas as semanas. Eu preciso checar se a minha equipe faz as rotinas todas as semanas. Eu preciso... Você entende? É um conjunto de pequenas rotinas, pequenos hábitos que vão me gerar, vão fazer eu chegar onde eu quero. Mas perceba, não é algo aleatório que você tirou da sua cabeça. Isso é baseado primeiro em pesquisa, depois em execução massiva. Óbvio que na vida dinheiro não é tudo, é óbvio que não. Não tem uma coisa que seja tudo. Tudo é importante ter o seu valor, né? Mas é muito bacana quando a pessoa que gosta de alguma coisa, então, por exemplo, eu gosto muito de culinária, eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito de treinar em academia, e eu já tive muitos problemas na minha vida, por exemplo, muitas frustrações por conta de nem ter dinheiro para ir para uma academia. Sabe, isso aconteceu muitos anos da minha vida, muitos anos da minha vida. E o fato de ter tido rotinas, disciplinas que me fizeram mudar de vida financeira, nível de carreira, me permite treinar num lugar como esse. Só sala de peso livre. Isso aqui é uma Disney para quem gosta, tá? Ali, equipamentos incríveis, academia praticamente vazia. E olha só isso aqui. Banana, barrinha de cereal, toalhas, as garrafas vazias, você enche aqui com aguinha gelada, olha isso. E energético à vontade. Que eu quero que fique claro para você, eu sou um cara igualzinho você, só que eu sou uma pessoa que desenvolvi habilidade, foco e disciplina. Eu nunca fui o cara mais inteligente da minha turma, eu nunca fui o mais esperto da mesa, mas eu sempre fui a pessoa mais disciplinada, a pessoa que tinha mais foco, entende? E uma pessoa disciplinada, uma pessoa focada, vence sempre
uma pessoa que é talentosa ou uma pessoa que é muito inteligente, tá? Disciplina, foco, constância, é isso aí. Só que antes de instalar esse hábito, eu odiava academia. Se você me falasse academia, é lá, eu corria para o outro lado, fugindo da academia, tá? Então entenda o poder disso. Coisas que você odeia talvez na sua vida hoje, mas você sabe que vai ser crucial para você receber o resultado que você quer ter, conquistar o que você quer ter. Com a instalação de hábitos, você cria novas neuroconexões, novas sinapses, neuroconexões, novos caminhos neurais, onde isso facilita. Então, a execução do hábito, isso só vem com a repetição, só vem com a repetição, tá? Algumas vezes, quando eu não quero treinar, ou quando eu não quero estudar ou fazer alguma coisa, eu faço o seguinte, ó, vou usar a lei dos 5 minutos, tá? A lei dos 5 minutos, eu já falei isso aqui, acho que ano passado aqui no Instagram ou no YouTube, enfim, mas é o seguinte, o que eu faço? Eu vou me dedicar a isso durante 5 minutos. Se o tesão não vier, eu paro de fazer. Vou me dedicar durante 5 minutos. Eu fico 5 minutos. Com 5 minutos, se o tesão não vier, sabe o que acontece? Com 5 minutos, você já está executando, você já está gostando daquilo, você já está se vendo dentro daquilo. Raríssimas vezes eu começo, com 5 minutos eu paro, tá? Mas já teve vezes que eu parei. Então, perceba, cria novas sinapses, caminhos neurais, tá? Então vou começar meu segundo treino do dia, tá? Faço isso às vezes, não é sempre, mas eu treino pelo menos 5 vezes por semana e faço as minhas rotinas que vão fazer o meu negócio, minha carreira decolar cada vez mais. Então, não negligencie a questão das rotinas e dos hábitos. Você é o que você faz repetidamente. Se você tem uma rotina medíocre, você é uma pessoa medíocre e tem uma vida medíocre. Exato. Eu falo essa palavra forte para poder mexer com você. Rotina medíocre gera seres humanos medíocres, com casamentos medíocres, situação financeira medíocre, físico medíocre. Isso gera sofrimento. Eu não quero que você seja uma pessoa medíocre, eu quero que você seja uma pessoa de nível elevado, de resultado acima da média. Fechado? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.